Boa tarde, turma do 9º ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje iremos dar continuidade ao capítulo 4, que tem como tema o espaço político da Europa. É o tema abordado neste capítulo. E na aula passada eu pedi que vocês fizessem um resumo de todo o capítulo. Então já teve alguns alunos que já fizeram e já me enviaram. E estou aguardando os demais. Então vocês já estão por dentro, desse capítulo, do que ele se trata, que é do espaço político do continente europeu. Então hoje nós iremos estudar as páginas 126, e 127. Então gostaria que vocês acompanhassem aí com seus livros em mãos e vamos dar início aqui à nossa aula, que tem como subtema o espaço econômico europeu e União Europeia. Vamos estudar aqui esse espaço econômico e também a União Europeia. Então, gostaria que vocês acompanhassem aí o início do texto na página 126. Então, vamos lá. Então, o ano de 1994 foi um marco histórico no processo de remembramento da Europa Ocidental. Em 1º de janeiro entrou em vigor o Espaço Econômico Europeu, que já adotava o nome de União Europeia. O que foi essa União Europeia? Ela foi a união econômica e política de 27 estados, que fazem parte dessa União Europeia, que são membros da União Europeia, independentemente, principalmente na Europa. Então nós iremos conhecer aqui os países que fazem parte desse grupo, dessa União Europeia, que é uma união econômica, entre eles. E era composta por 12 países e 5 novos países fazem parte da Associação Europeia de Livre Comércio. Aí temos esses países que fazem parte dessa associação: a Islândia, a Noruega, que no mesmo ano, após um plebiscito popular, ou seja, onde a população participou desse plebiscito, decidiu se retirar do grupo, ou seja, de não fazer mais parte do grupo, dessa associação europeia. Então, Suécia, Finlândia e também a Áustria. Esses países aí, eles decidiram se retirar desse grupo aí, do grupo dos 12 países. A AELC, criada em 1959 pela Inglaterra, ainda contava com a neutra Suíça, que não aderiu a esse grupo em virtude de um plebiscito popular que rejeitou a sua participação no bloco. Então, foi feito esse plebiscito onde eles não aceitaram a Suíça fazer parte desse bloco, ou seja, dessa associação. E aos poucos, depois da adesão de vários membros, foi se esvaziando e passou a contar apenas com a participação da Islândia, da Noruega e também da Suíça. Então aí foram os países que continuou, outros eles se retiraram desse bloco. Em 1997, com o Tratado de Amsterdã, com o qual todos os membros concordavam, exceto Inglaterra e Irlanda, é assinado em Luxemburgo, o Tratado de Schengen, que estabelecia a supressão gradual e parcial. Então, em 1997, com o Tratado de Amsterdã, com o qual os membros concordaram, exceto Inglaterra e Irlanda, é assinado em Luxemburgo outro tratado,
que esse tratado estabelecia a supressão gradual e parcial de todas as barreiras para a circulação de pessoas, né? Então, menos a Inglaterra e a Irlanda, né, que não concordaram com esse novo tratado, né, de Amsterdã, que foi, né, suspender todas as barreiras, né, para assim permitir a circulação de pessoas, né, entre esses países membros. Então, a União Europeia unificada e forte, né, devido os países que faziam parte de forma contundente e confrontando até os interesses dos Estados Unidos, buscou o máximo de respeito à diversidade cultural, pois apresentava e preserva as 19 línguas oficiais dos seus 27 membros. Então, ela houve o quê? Buscou o máximo de respeito à diversidade entre esses países aí que fazem parte dessa União Europeia. E preserva também as línguas faladas entre eles. E em 1º de janeiro de 2000, aconteceu o que estava previsto pelo Tratado de Maastricht para ocorrer em janeiro de 99, a implantação da moeda única, que seria o quê? Que moeda era essa? O euro. E atualmente 17 países membros, ou seja, 17 países que fazem parte da União Europeia, membros abriram mão, né, de uma política monetária particular e adotaram a moeda única, que era o euro. Mas 10 outros ainda não adotaram o euro como moeda oficial. São eles, ou seja, tem os países, né, que fazem parte, dentre esses 27 países, tem aqueles que adotaram a moeda única e oficial, que é o euro. Mas alguns países, né, 10 outros países, eles não adotaram o euro como essa moeda única, que são eles: Bulgária, Dinamarca, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Reino Unido, República Tcheca e Suécia. Esses países aí, eles não adotaram o euro como a moeda oficial. Todos esses delegam o poder da administração monetária ao Banco Central Europeu. Por isso que eles não adotaram o euro como moeda oficial. No ano de 2004, vários países ex-socialistas foram admitidos na União Europeia, não sem antes cumprir todas as exigências econômicas e políticas entre os países membros. Então, eles tinham que cumprir todas as exigências, né, entre eles. Aos antigos membros juntaram-se a República Tcheca, Eslováquia, a Polônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Estônia, Eslovênia, além das ilhas de Malta e Chipre, que nunca foram socialistas, né? Esses países aí nunca foram socialistas, para criar a Europa dos 25, que se transformaria na Europa dos 27. Em 2007, com a admissão da Romênia e também da Bulgária. Unificar para liderar o mundo pelo menos, foi o lema da União Europeia ao longo do século XX. Mas a crise que começou em 2008 e a exceção de governos nacionalistas jogaria por terra as aspirações do bloco, que apresentou uma economia ascendente e que influenciou amplamente os assuntos políticos e econômicos internacionais do século passado. Então, para eles, desses países que fazem parte, né, do bloco da União Europeia, unificar para liderar o mundo ou pelo menos foi, né? Então, era o lema deles, o lema da União Europeia, que ao longo do século XX
mas houve-se essa crise entre eles, que começou em 2008. Então, nesse contexto, algo nunca ocorrido no continente europeu. Então, neste contexto, algo nunca ocorrido no continente europeu chamou a atenção do mundo. No dia 23, de junho de 2016, foi realizado um plebiscito com o intuito de decidir a permanência do Reino Unido na União Europeia. Dessa forma, 51,8% da população decidiu pela saída do bloco, representando em números por 17.410.742 de eleitores. Então, o reino é composto de Inglaterra, país de Gales, Irlanda do Norte e Escócia, tendo no seu resultado uma clara divisão entre a população dos países membros. Por isso, que muitos não aceitaram a permanência do Reino Unido nesse bloco, da União Europeia. No entanto, é importante que se entenda que a saída do bloco não ocorreu de forma imediata, a saída do Reino Unido. Segundo especialistas, isso ocorrerá por volta de 2 a 4 anos, quando forem realizados sucessivamente acordos comerciais, entre esses países membros. Não se sabe ao certo os efeitos dessa saída, uma vez que nenhum país cometeu tal ato, de sair, no caso do Reino Unido. Certamente não haverá qualquer tipo de alteração quanto à moeda. Então, como a gente falou, teve alguns países que eles não adotaram o euro como moeda oficial. E o Reino Unido foi um dos países que não adotou, o euro. Então, como diz, que certamente não haverá qualquer tipo de alteração quanto à moeda. Isso porque o Reino Unido nunca chegou a usá-la. Já a vida de uma série de imigrantes que vivem no reino poderá se tornar mais difícil, o que permitiu o surgimento de diversos movimentos contra a saída do Reino Unido desse bloco aí. Aí nessa imagem abaixo nós temos aí, representando aí, mostrando o continente europeu, e aqui temos aqui, a zona do euro. Aí vocês localizam aí no livro de vocês, no mapa, que está mostrando aqui os países, que eles adotaram o euro como moeda única, como moeda oficial. Aí temos aqui a zona do euro. Aí esse verde, nesses países aqui, Estados membros da União Europeia que tem a opção de exclusão, em relação à moeda, e os Estados membros da União Europeia que ainda não adotaram ao euro. Então, são esses países aí, representados pela cor laranja, que não adotaram ainda, o euro. Aí temos aqui, de 1 ao 9, que são os países que fazem parte aí do continente europeu, que também fazem parte, dessa União Europeia, mas que não adotaram o euro como moeda oficial. Então, a gente vai ficar por aqui, só nessas 2 páginas. Vocês irão fazer as atividades das páginas 128 e 129, viu? Então, façam aí, depois estejam enviando para mim. Vocês irão fazer apenas essas 2 páginas para concluir essa parte aqui do assunto, viu? Então, vamos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.